Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu uma nova pesquisa testando cenários para o governo de Minas Gerais, também para o Senado. Perguntaram sobre a avaliação, o que o eleitor de Minas acha do governo Zema e também do governo Lula. Olha, são números, preocupantes aqui, cenários realmente que a gente precisa trazer algumas reflexões. Eu até duvido que quem lidera a pesquisa nesse momento vai se candidatar ao governo do estado. E vamos aqui explicar algumas questões, falar a respeito de alguns nomes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, para baixo, comenta, compartilha, espalha, principalmente com um conhecido seu, amigo, parente que é de Minas. Mas mesmo não sendo de Minas, muita gente quer saber o que pode acontecer aqui no estado. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E eu quero agradecer porque passamos a marca de 347 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos vocês. Bom, vamos trazer aqui então números da pesquisa Veritá, que fez o levantamento entre os dias 21 e 15 de março. Então demorou bastante, hein? Entre o começo e o fim da pesquisa, mas está aqui. E ouviu 2.041 pessoas em 55 municípios de Minas. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E assim, antes de partir para o primeiro cenário de governador, fizeram uma pergunta que eu acho que já serve como base para a gente analisar os resultados da pesquisa quando colocam os nomes. Perguntaram assim: em 2026 haverá eleição para governador de Minas. O senhor já tem um nome que gostaria de votar para governador? E a resposta é que 28,2% sim, já tem um nome que gostaria de votar, e 71,8% não. Ou seja, a população não está pensando, está preocupada com o preço do café, com o preço do azeite, com o preço da comida, com outras questões. Nessa que, quem vai votar para governador, segundo os números, não é a maior preocupação aqui dos eleitores. Portanto, os cenários colocados servem mais para os partidos se organizar, para especular, para negociar algum tipo de apoio, mesmo de quem não vai ser candidato. Isso faz parte também. Não estou aqui criticando a pesquisa existir a essa altura aí do campeonato, digamos assim, Vamos lá então para a pesquisa estimulada, já tirando votos branco, nulo, indeciso, pegando somente votos válidos. Quem lidera é inacreditável, é Nicolas Ferreira, com 36,6% dos votos, se as eleições fossem hoje. E em segundo lugar, o senador Cleitinho aparece com 27,2%. O Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que disputou o governo do estado em 2022 e perdeu para o Zema, aparece em terceiro com 20,7%. Em quarto, o senador e ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com 12,2%. Matheus Simões com 3,4%. Eu acho esse cenário muito difícil de acontecer. Nicolas e Cleitinho, eles não iriam disputar um contra o outro, que certamente, se um deles for disputar, o outro vai abrir mão para apoiar, já que eles são, digamos, parceiros aí, E eu acho que o Nicolas, mesmo liderando, não vai animar o governo do estado, que é um cargo bem mais complicado que ser deputado federal. Ser deputado está na zona de conforto. O Nicolas não tem compromisso com nada, a não ser ficar criticando, fazendo oposição, que é um papel que tem esse direito. Nem sempre uma oposição correta e honesta, Eu acho assim, criticar faz parte e é preciso, mas ele às vezes passa o ponto da crítica e entra no campo da fake news, da mentira, e aí isso é complicado. Então, para o Nicolas é muito mais cômodo ficar como deputado federal. Governador, tudo bem, governador de Minas é um cargo importantíssimo, só que aí ele corre o risco de se queimar como governador. Não apenas pela inexperiência, mas é porque Minas Gerais está num estado de quebradeira tão grande, o Zema, ou gestor, não sei o que, tudo conversa fiada. Colocou o salário em dia do servidor público, o que é correto, porque parou de pagar a dívida com a União, graças a uma liminar do STF. Aí essa liminar caiu, estamos vendo aí já, o Zema desesperado, doidinho, negócio de renegociação e tal. Então, boa parte dessa imagem do Zema, grande administrador, é tudo porque parou de pagar a dívida com a União, como outros estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e outros aí. E teve também a indenização bilionária da Vale por conta das tragédias aí lá de Mariana, de Brumadinho, e isso entrou dinheiro para o governo, ele distribuiu esse dinheiro com as cidades, inclusive que não tinham nada a ver com a tragédia,
Isso aí ajudou, né, a sua imagem, né, junto a muita gente. Mas agora a ficha está caindo e então quem assumiu o governo depois vai pegar uma situação dramática, muito crítica. Eu não sei se o Nicolas vai animar essa situação aqui, que para ele seria bem desgastante. No cenário 2, Nicolas Ferreira, 54,4%. E aí, sem Cleitinho, o segundo colocado é o Calil, com 25,4%. Rodrigo Pacheco, com 16%. Matheus Simões, 4,1%. Então, nesse cenário, se fosse hoje as eleições, Nicolas Ferreira venceria no primeiro turno. E rejeição, em quem você não votaria de jeito nenhum? Aí 3 nomes praticamente empatados. Rodrigo Pacheco, 28,6%. Calil com 27,5%, Nicolas Ferreira 26,5%. Os 3 estão empatados dentro da margem de erro. Cleitinho tem uma rejeição menor, 9,7%. E Matheus Simões, 7,7%. E para o Senado, em 2026, vamos lembrar que teremos aí 2 vagas em aberto em todos os estados, né? Numa eleição você renova 1/3 do Senado, na outra eleição, como em 2026, você renova 2/3. E aí, 21,5% já sabem quem gostaria de votar e já tem um nome. 78,5% não fazem ideia de quem que vai votar aí, né, para senador. E quem lidera aqui, mesmo assim com um percentual muito baixo, é a prefeita de Contagem, Marília Campos, que é do PT, com 5,6%. Rodrigo Pacheco vem com 5,1% atrás. Aí Eros Biondini, que é do PL, com 4%. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo Lula, 3,9%. Cristiano Caporeso, deputado estadual, com 3,2%. Meu Deus do céu, esse cidadão aqui teve uma participação no podcast aí, lá com o Jones Manuel. Olha, eu senti muita vergonha de ver que esse cidadão, Cristiano Caporeso, é deputado estadual. E detalhe, para me envergonhar mais ainda, da minha cidade, Uberlândia. Era vereador aqui, ele ficou como suplente, aí a vereadora morreu na época da Covid, aí ele assumiu, um negacionista, assumindo porque uma outra vereadora morreu na pandemia, e aí ele puxa saco do Bolsonaro, colou no ex-presidente, na época presidente, e conseguiu se eleger muito bem votado para deputado estadual. É uma vergonha. Depois o povo vai reclamar, mas o Estado está isso, o país está aquilo, mas também vota em cada figura despreparada. E esse podcast revelou o total despreparo desse cidadão, o irresponsável, né? Fica em rede social, enchendo o saco e tal. Não tem proposta, não tem ideia que de fato ajude o povo. É só frase feita aqui e ali e tal. É inacreditável. E de causar vergonha, digo de novo. Domingos Sávio, que é do PL, 3%. Rogério Correia, que é do PT, 2,8%. Marcelo Aro, 2,2%. Euclides Petersen, 1,3%. Vire dos Santos, 0,2%. 54,2%. Não sabem ou não quiseram responder. Branco e nulo somaram 14,5%. Avaliação do governador Zema, 49,6%. De ótimo, bom. Regular, 20,2%. Ruim, péssimo, 30,3%. A avaliação do governo Zema já foi bem melhor no passado, como eu disse, quando o povo ainda achava um grande gestor, não sei o quê. Mas muita gente nem sabe que teve essa questão da liminar do STF que autorizou o Estado a parar de pagar a dívida com a União. Detalhe, só você dar um Google para quem acha que eu estou aqui, você está criticando, não sei o quê. É só você pesquisar. A dívida, quando o Zema assumiu e agora, ela aumentou e muito, quase dobrou em 6, 7 anos. Então não tem discurso de Zema grande gestor, não. Pelo contrário, ficou com o discursinho, vou vender um avião, vou morar não sei onde. Beleza, isso dá uma economia XYZ aqui, mas que não chega nem perto do grande problema que ele não foi capaz de enfrentar. Aprovação, 57,8% aprovam o governo Zema, 42,2% desaprovam. E agora o governo Lula é considerado ótimo ou bom para 29,6%, regular para 13,2% e ruim ou péssimo para 57,2%. Essa pesquisa ela reflete aquilo que outras pesquisas estão trazendo, que é a popularidade do Lula, né? Aqui não dá para ter um comparativo, mas em queda. É óbvio que o Lula, né, se for pegar assim, um parâmetro, né, já teve melhor. Tanto é que em Minas Gerais aqui ele venceu para a margem apertada do Bolsonaro e agora, né, mostra aqui que 57,2% consideram o seu governo ruim ou péssimo.
A aprovação do governo Lula aqui, 35,5% aprova e 64%, quase o dobro, desaprova o governo. É o que eu tenho falado aqui sempre. Tem que tomar cuidado para quem gosta do governo, de achar que tá mil maravilha, tapar o sol com a peneira, de achar que... Não, cuidado, o povo tá aqui, tá dando a resposta nas pesquisas. Você conversa com as pessoas nas ruas, né, nas festinhas de família, você percebe uma insatisfação, sim. Então Lula tem tempo para mudar? Tem, mas os sinais dados não são nesse sentido. E com o arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos, independente de quem esteja na presidência, é quase impossível alguém se reeleger com arcabouço fiscal nesse país. Então quem entrar lá, se não tirar arcabouço fiscal, tá fadado a perder a próxima eleição. Bom, e sobre o apoio do presidente Lula ao candidato, 30,3% falou assim que, opa, se o Lula apoiar, aumenta a chance de votar. 54% diminui as chances de votar no candidato. Portanto, o apoio do Lula mais prejudica do que ajuda, né, o candidato aí. E 15,7% é indiferente. Já em relação a Bolsonaro, 49,8% diz que se o Bolsonaro apoiar, aumenta a chance de votar no candidato. 34,7% falou que se o Bolsonaro apoia, diminui a chance. E 15,5% é indiferente. Bom, pessoal, então tá aí, né, os números dessa pesquisa para Minas Gerais. Agora é a hora de você espalhar e compartilhar o vídeo, trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!